Meu nome é Jorge Guilherme de Almeida Couto Medeiros, delegado de polícia de classe especial, com pós-graduação em Direito Penal e pós-graduação em Psicanálise Clínica. Lerei um resumo do capítulo do meu livro Estudos de Psicologia Criminal, um tema relacionado com a criminologia e o hipnotismo, chamado Criminologia e Hipnotismo, isto é, criminalidade e hipnotismo. Existem várias teorias que explicam o fenômeno da hipnose. Faremos uma síntese das principais teorias retiradas do livro Hipnose Médica, do Dr. Jefferson Gonçalves. A primeira teoria sobre hipnotismo é a chamada teoria psicológica ou de sono psicológico. Esta teoria foi orientada por James Brady nas suas viagens pela Itália. Segundo La Fontaine, a quem considerava charlatão e pretendia desmascarar, mudou de opinião ao ver que La Fontaine não mistificava, reconhecendo então a autenticidade da hipnose, verificando que aquele autor, a fim de obter o transe, ordenava aos seus pacientes que olhassem para um ponto brilhante, criou a sua teoria baseada na existência de um suposto olho interior que se situaria na glândula pineal e que se levaria à exaustão em consequência da fixidez do olhar. Essa é a chamada teoria psicológica da hipnose. A segunda teoria da hipnose, temos a teoria chamada a teoria da fadiga cerebral. A hipnose se daria pelo cansaço cerebral mediante a repetição reiterada das mesmas sugestões. Usa-se, para tanto, não só a técnica da repetição, tendente a provocar a fadiga, como o aparelho com igual finalidade. A teoria não parece ser exata, porquanto há indivíduos, os hipersensíveis, que caem em transe desde o primeiro teste, como o entrelaçamento das mãos ou balanço, antes de haver qualquer possibilidade de exaustão das células do sistema nervoso central. A terceira teoria conhecida é a teoria da sugestão. Esta teoria se baseia no princípio de que, se o indivíduo é sugestionável no estado de vigília, o que constitui fato de observação comum, do mesmo modo, por sugestão, pode ser levada do estado de vigília ao estado hipnótico mais adiante, diz Bernheim, da escola de Nancy. Esta com razão ao afirmar que a causa da doença diante da hipótese é a sugestão, e é o que sucede na maioria dos casos. Pavlov nos vem a explicação experimental desses fenômenos e difunda interpretação psicanalítica dos mesmos. Mais adiante diz, no que toca à técnica, cumpre-nos não esquecer o fator da concentração da mente do hipnotizado em determinada ideia sugerida. Temos também a teoria mística ou metapsíquica sobre a hipnose. Vários autores, entre eles Jagot, Lidbert, Dirvi e outros, incluídos de grande dose de misticismo, admite, além da ação hipnótica, o fator magnético, reminiscências da era messiânica do hipnotismo, de causa atribuindo ao magnetismo. Temos também outra teoria, que é a chamada, e a quinta, a chamada teoria espírita. Entre os kardecistas,
Muitos consideram a hipnose como manifestação mediúnica, estabelecendo confusão entre sensibilidade hipnótica e mediunidade. Além dessas, existem várias teorias que procuram explicar o fenômeno da hipnose. Não se pode pôr em dúvida, de uma forma absoluta, a possibilidade de cometimento do atentado ao pudor mediante sugestão hipnótica. Casos expostos pela literatura especializada têm procurado demonstrar que a sugestão hipnótica pode facilitar ou induzir a crimes. Esses crimes são possíveis de se produzir durante o sonambulismo espontâneo e durante o sonambulismo provocado. Quanto ao fenômeno da hipnose, Freud disse: para explicar os fenômenos da hipnose, foram propostos 3 teorias fundamentalmente diferentes. A mais antiga destas, que ainda denominamos teoria de Mesmer, supõe que, no ato de hipnotizar, um material imponderável, um fluido, passe do hipnotizador para o organismo hipnotizado. Mesmer chamava esse agente de magnetismo. Sua teoria tornou-se tão estranha à nossa forma de pensamento científico contemporâneo que pode ser considerada eliminada. Uma segunda teoria, a chamada somática, explica os fenômenos hipnóticos com base nos reflexos medulares. Considera a hipnose um estado fisiológico modificado no sistema nervoso causado por estímulos externos. Impacto das mãos, fixidez na atividade sensorial, adução de ímãs, aplicação de metais, etc. Afirma que os estímulos desse tipo só têm efeito hipnogênico quando há uma disposição peculiar do sistema nervoso e, portanto, ou os neuropatas, especialmente os histéricos, são hipnotizáveis. Despreza a influência das ideias na hipnose e descreve uma série típica de modificações, juntamente somáticas, que podem ser observados durante o estado hipnótico. Como se sabe, é a grande autoridade de Martin Charcot que apoia essa concepção exclusivamente somática da hipnose. Forel, no entanto, posiciona-se inteiramente segundo uma terceira teoria, a teoria da sugestão criada por Libot e seus discípulos Benihai, Bonis, Liguat. Segundo essa teoria, os fenômenos da hipnose constituem efeitos psíquicos, efeitos de ideias que, intencionalmente ou não, são provocadas nas pessoas hipnotizadas. O estado de hipnose, como tal, é prejudicado não por estímulos externos, mas por uma sugestão, não exclusão dos neuropatas, e pode ser conseguido sem muita dificuldade, na grande maioria das pessoas sadias. Nos casos de crimes contra a vida, segundo certos autores, o acerto criminoso é uma possibilidade, segundo Davi Eckstein. Laurent cita um caso em que o aborto foi provocado pela sugestão verbal. Temos a referência de um caso de um abortamento mediante a sugestão vigil, feita por um curandeiro em uma paciente bastante sugestionável. Ele sugeria que o líquido age se com açúcar a ser tomado de 2 em 2 horas. Acabaria por produzir na mulher intensas contrações uterinas e, por fim, o aborto de que o fato ocorreu. Exemplo de outros crimes, o do incêndio criminoso experimental foi produzido por Valsin com a ajuda de uma boa paciente hipnótica que, ao receber a sugestão,
ateou fogo na casa indicada no seu ato. E o fato não se completou porque o hipnotizador estava por perto. Quanto à utilização do hipnotismo na polícia e na prática judiciária, antigos hipnotistas como Brodel e Liguar foram dos que mais combateram o uso da sugestão hipnótica como meio de indagação criminal. O grande médico legista brasileiro, Flamínio Favero, apresentou um anteprojeto que dizia: é proibido o uso de hipnose para finalidades periciais de confissão policial ou judiciário e outros semelhantes, de exclusivo interesse formal, ainda que haja consentimento do interessado ou de seu representante legal. Particularmente, somos da opinião de que a hipnose pode ser utilizada na investigação da culpabilidade do acusado. Davi Eckstein é da mesma opinião, dizendo que a mesma poderá prestar relativos benefícios na elucidação de crimes, dizendo que a hipnose fosse servir mais para auxiliar provas que inocente o indiciado do que para condená-lo. Disse também que a hipnose pode servir de meio indicial, mas não de acusação. Segundo Freud, no seu livro Artigo sobre Hipnotismo e Sugestão, com relação à importância forense da sugestão, diz: os crimes sugeridos são simplesmente uma possibilidade para a qual os juristas estão se preparando e que os romancistas podem prever como não tão improváveis que não possa acontecer algum dia. De fato, em laboratório, não é difícil induzir um bom sonâmbulo a cometer um crime imaginário. Mas depois das perspicazes críticas de Deboeuf aos experimentos de Liguar, deve permanecer em aberto a questão de até que ponto a consciência de se tratar apenas de uma experiência facilita a pessoa na execução do crime. Segundo Afrânio Peixoto, no seu livro Medicina Legal, Psicopatologia Forense, ele diz: de tudo que se veio a apurar é que o único crime a que o hipnotismo servia de meio foi o estupro. A vítima privada da vontade, sem consciência ou subconsciente, deixava abusar de sua honra. Ainda assim, os casos registrados não são numerosos. 6 ao todo: de Pitts, de Ladame, de Auban e Ro, de Corte Broquier, de Brodel e aquele que publiquei. Permite alguns a sugestão de uma cumplicidade que está no caráter das histéricas e na natureza do ato sexual, que não consente sempre. No momento mesmo, uma reflexão de defesa, mas que tardiamente se representa pela quebra. Cosper tinha razão citando a propósito de fatos comparáveis à palavra de Valentim. Non hominis dormium que clausus e comine habeam oculos. O hipnotismo pode vencer em muita ocasião uma fraude histérica, juntada às outras, com que se escusa uma cumplicidade arrependida. Como quer que seja o caso, seria de delito praticado sobre hipnotizados, e não como nos importa de hipnotizados criminosos por sugestão ou autossugestão. Verificamos que existe uma controvérsia entre as autoridades no assunto. No nosso modo de ver, é mais provável que a prática do delito sobre o hipnotizado, entretanto, não descartamos que o hipnotismo fosse fazer com que o hipnotizado pratique certos crimes, embora temos dúvidas se a pessoa hipnotizada esteja totalmente inconsciente sobre o ato criminoso. O hipnotismo é um campo que nós precisamos investigar e pesquisar com mais profundidade,
para que nós possamos dar um veredicto final sobre o tema. Estas são noções retiradas do meu livro Estudos de Psicologia Criminal sobre criminalidade e hipnotismo.